Tá certo. Então você começou a formar. Na verdade, o processo começa antes desse processo de formação, né? Começa Desse antes. primeiro ano. Você começa estudando para a prova, como é que é? Como é que funciona? A gente tem um período de estudo, né, de preparo, Sim. para conseguir passar. Mas o preparo que você fala não é só estudo, né? Precisa testar corpo. Na minha área, pessoal que não sabe qual que é a área, eu só falei segurança, né? É uma área da segurança estadual e federal também, que às vezes a gente vai para outros estados também, quando é solicitado. E existe essa questão do preparo físico e preparo psicológico, né? Estudo, entra a questão financeira, que também tem um investimento, que às vezes não parte da União, parte do nosso salário mesmo. Sim. Mas, felizmente, se a gente gosta, a gente faz. E tem que ter um preparo. Então, são anos de estudo aí até você conseguir passar no concurso, né? Que demanda muito da sua banca, da forma que você estuda. Até conseguir o êxito da aprovação. É assim mesmo. Quanto você começou a estudar assim, cara? Eu tenho 25 anos, eu saí do ensino médio eu não tinha esse objetivo, né? Que alguns chamam de sonhos, né? Sim. Eu não tinha esse sonho ali quando eu tinha meus 16, 17 anos. Eu comecei a observar certas áreas que eu tinha um interesse. Eu acho que vai muito dessa formação nossa, né? A gente vai assistindo filme, vai vendo série, a gente fala que era ser um pouco do Batman, né? Quero virar o Batman. Então eu acabei me interessando e fui buscar para mais, né? De primeira, assim, eu tentei as Forças Armadas, né? Que é cursos internos das Forças Armadas. Isso desde quando você saiu da escola? Isso, começou mesmo na escola. Tem muitos concursos que a gente começa só depois da escola, né? Alguns você consegue antes, mas aí não tive êxito. E aí teve outras áreas que me interessaram mais, eu fui fazendo. Então, mais ou menos aí até a minha aprovação, que eu passei em 3 concursos, até a aprovação do concurso que eu de fato almejava, assim, foi 6 anos de preparação mesmo. 6 anos de preparação? Preparando o corpo também? Mente? Nada. Não. A gente prepara só primeiro, como 6 anos assim, se a gente tem um cursinho, esse tipo de coisa que o pessoal geralmente tem, a gente já chega com o caminho cortado, né? A gente já consegue uns atalhos. Eu era muito burro, então tinha aquele critério de eu vou estudar por conta própria. E você entende que existe de fato essa questão do cronograma, um cronograma de estudo, uma preparação física também. E aí, quando foi mais ou menos nesses 5 anos e meio de estudo aí, eu falei, cara, agora eu preciso me planejar. A gente chega um momento que a gente tem uma questão psicológica muito boa, né? Que a gente começa a maturidade. Sim. A maturidade da vida começa a desenvolver. Aí eu falei assim, agora eu vou fazer uma grade de tanto preparo físico quanto estudo. Então, com seus 23, então, foi quando você começou a Foi uns 23 anos, Começou a correr, preparar o corpo, fazer curso, começou a estudar mais ainda? Aí eu falei assim, uns 23 anos. Aí eu falei, agora é com foco e afinco, né? Aí o resultado veio. Aí fez a prova na sua área com quando? Com 24 anos. 24 anos, fez a prova? Aí fiz a prova, passei. Nesse concurso ele existe várias etapas, né? Quantas etapas? Você sabe mais ou menos quantas são? Cara, tem físico, psicológico, avaliação de documentos, tem 2 investigações sociais. Rapaz. E também tem uma análise se eu não sou um credor de má fé, né, no sentido de eu não tenho dívidas com o governo, também tem essa etapa também. Então, aí isso dura mais ou menos 1 ano. Essa etapa toda dura Essa 1 etapa? ano. Isso antes de entrar na formação. Caramba, então, vamos lá. Então, você passou da prova... Demora mais 1 ano de avaliação. Cara, então né? Você passa na prova e ainda no meu concurso tinham 102.000 vagas, mais ou menos. E não preencheram nem isso. Chamaram coisa de 12 mil, mas entraram coisa de 500 candidatos. 500 pessoas, assim. Caramba. E sem contar que a partir do momento que entram, eles também já nem ficam. E a formação também ela é difícil. Existe muito grau técnico também, né? Como assim? Por exemplo, você passa pela investigação individual, aí depois você passou, os caras te aprovam, você entra na sua área, começa a atuar já. Ou você a gente toma posse, né? A gente fala a famosa posse, concurso público, e aí vem o período de formação, que é 1 ano de formação. Aí, nesse decorrer de 1 ano, tem provas e testes físicos dentro desse 1 ano. Assim como a gente tem um contato maior com qual que é a realidade mesmo da nossa profissão,
contato com a sociedade, que é muito importante. Às vezes a gente não tem essa experiência do que é o outro lado da moeda, do nosso convívio do dia a dia, que a gente às vezes pega ônibus, vai para shopping, esse tipo de coisa, e a gente não tem essa experiência do que é o outro lado da moeda, né? Ou a parte ruim do outro lado da moeda, né? Nessa área da segurança. E aí você ainda pode ser desligado nesse decorrer. Se você não atingir os objetivos que são estabelecidos, né? Você pode ser desligado, como acontece, né? No meu concurso foram acho que 100 que se desligaram, porque é uma falta de capacidade técnica e também a dificuldade. Não é fácil. Muitos não aguentam a pressão, né, cara? Cara, acontece. É uma pressão, acontece. Cara. Muitas vezes você entende que pessoas têm a questão do conhecimento pessoal muito mais tem uma vantagem nisso, né? Essa questão de algumas pessoas estudarem em escola particular, esse tipo de coisa, não tirando o mérito da conquista deles, Sim. Mas é que eles acham que aquilo é o objetivo de vida deles. E aí, quando eles se deparam com a realidade da profissão, muitos falam, não é isso que eu quero pra vida. Totalmente diferente, né, cara? Totalmente diferente, sofre um impacto ali, né? Porque até a gente que é um objetivo de vida, a gente sofre um impacto. É uma mudança muito radical no decorrer de um ano. Então foi muita mudança mesmo, não foi o que você imaginou? Não, a gente tem uma percepção de como é as coisas porque a gente vê no nosso dia a dia, né? Sim. E você conhecendo, você ouve histórias, sabe como que as pessoas falam como que é, mas tá ali e viver aquilo é completamente diferente, uma experiência que muda a sua vida. Muda seu meio familiar, muda seu comportamento em locais, então é algo que é uma diferença muito grande na vida de pessoas normais, né? Então 1 ano só de investigação, essas coisas, preparo físico, depois mais 1 ano de formação. Mais 1 ano de formação, aí depois desse 1 ano você finalmente está livre. Vai lá, não, pode ir lá trabalhar. Não, incorreto sim. Você já não tem mais um chefe, né, que ele só delega as nossas funções, que ele precisa que seja feito, a gente faz. Uhum. Então, tem essa questão da nossa, como eu poderia dizer, a nossa atual dinâmica, assim, a dinâmica que a gente pode exigir de nós mesmos, né? Não tem um chefe cobrando a gente de faça desse jeito. Eu preciso que certos dados sejam levantados ou que esse tipo de situação ocorra no nosso decorrer, que a gente influencia muito o cenário social, né? Uhum. E ele só pede e a gente atua. Então, tenha mais uma liberdade, né? Não é aquela questão do CLT, que a gente chama, né? Sim. De marcar o seu cartão de entrada e de saída, ter um chefe ali que precisa disso, né? Que exige Mas agora eu fiquei intrigado. Quantidade. Então, para entrar na sua área, você dedica da sua vida aí 2 anos aí, até passar inteirinho, mas aí você recebe alguma coisa? Sim, é metade do salário, né? Completo. Então você passou na prova, você já começa a receber? É isso? Não, aí nesse período de avaliação é tudo por conta. Tudo por conta. Então é só nesse 1 ano que eles estão te preparando ali realmente, né? No área de serviço. Isso. Aí eu já começo a receber, contanto que a gente tem que se distanciar, né, da família. Pelos primeiros 6 meses ali a gente se distancia da família. Distancia? Vocês vão para onde? Então, tem locais de formação específicos, né? Uhum. Então, tanto no estado de São Paulo, que é a minha área de atuação, quanto nos outros estados do Brasil. Tem locais específicos para formação. A gente fica a critério nosso escolher. Sim. E depois desses 6 meses a gente consegue escolher um estado e falar, vou ficar ali. E um município, trabalhar próximo ali, o efetivo é bem pequeno, então a gente consegue escolher o local que a gente quer trabalhar, se quer estar mais próximo da família, para depois estar trocando. Sim. Então a gente já recebe metade do salário. Metade do salário, depois que passou, recebe tudo certinho. Aí já recebe tudo certinho, nosso salário maravilhoso, que vale a pena demais. Também é outro objetivo, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, entrei aqui por sonho, mas não é. A gente também entra pela questão financeira que ajuda demais a nossa vida, né? Sim. E agora que você passou nessa sua área, você já quer passar para outra? Quer se especializar em alguma coisa? Quer entrar para uma especial? A gente tem objetivos, né? É engraçado que a gente nunca está satisfeito, acho que já vai do ser humano, né? Muitos psicólogos falam que o ser humano nunca está satisfeito com o processo de evolução na vida dele, ele sempre quer algo para mais. Então, eu tinha esses objetivos, consegui alcançar alguns, e outros que vão muito além, então exige muito mais preparo, muito mais técnica, direcionamento. Então, na minha área mesmo, tem muitas áreas que são respeitadas,
é muito menor ainda o efetivo de pessoas que trabalham nessas áreas e que chama bem uma atenção legal, assim, é algo que você fala, estou fazendo a diferença sendo menor, no sentido Sim. de as pessoas não me veem, não me conhecem, mas eu consigo fazer um impacto muito maior na sociedade trabalhando nessas áreas. Sim. Aí então, você está disposto a fazer tudo isso de novo para entrar em outra área? Aí, Ou 10 vezes pior? Exatamente, é o que você fala, né? E por engraçado é exatamente isso. Quando a gente, dentro da nossa área, existe setores que você sacrifica muito mais da sua vida pessoal. Então, tem que gostar. A gente fala que tem que gostar porque você sacrifica o contato familiar, o contato com amigos, colegas. A sua questão financeira, muitas vezes você... eu preciso de um equipamento bom, então tem que vir de fora. E é muito caro solicitar isso, então é muito mais fácil que você ache um intercâmbio que consiga trazer para você. Fora o processo de estudar. O processo que no de seu caso você falou que é o mais chato. É o mais chato, mas que é vantajoso. Uhum. É muita vantagem, porque na onde a gente mora, às vezes a gente é moldado a entender que a gente tem que encontrar um serviço, né, uma empresa, trabalhar para uma empresa, vir um CEO, um diretor, não tira o mérito daqueles que gostam disso, mas se você não se sente bem com isso, você tem que correr atrás do que você fala, eu sou bom nisso, então eu tenho que investir nisso. Então, tem que se dedicar mais. É uma área que eu falo, tem que se dedicar mais. Essa questão do estudo, eu falava, não vale a pena estudar, eu consigo só por fazer, mas não. Você entende que quanto mais conhecimento, mais portas abrem para você, entendeu? Então você já chegou muitas vezes lá sem saber nada da prova? Só falando, eu confio em mim, velho. É normal. Eu acho que faz parte de qualquer pessoa que vai prestar um concurso. Às vezes a gente fala, sair do ensino médio, por exemplo, o Enem, né? Vou fazer só por fazer e vai dar bom. Algumas pessoas conseguem. A gente até dentro da área do concurso, dos concurseiros, a gente fala que existe aquela porcentagem do 0,1. 0,1 é aquele cara que sai do ensino médio, presta um concurso e passa de primeiro em tudo. Então, a pessoa tem, sim, uma capacidade técnica muito melhor do que a nossa, Sim. uma absorção de conteúdo que já vem do ensino médio, no decorrer da vida dele. Outros não, como a gente... Tem que ralar. Tem que ralar, tem que se sentar na cadeira de madrugada, estudar, chorar bem às vezes chato. se chamando de burro, mas é que tudo é uma constância. E vale a pena, cara. Vale a pena. Vale a pena.